Lima, sou arte educadora, tenho uma companhia chamada Companhia Oficina da Palavra, onde a gente trabalha com mediação de leitura, com brincadeiras, com poesias, na sua maioria voltada para criança. Mas a gente também tem alguns trabalhos voltados para adultos. O nosso foco principal é a africanidade. A gente procura sempre estar despertando para a africanidade, a negritude. Isso a gente faz com músicas, com leituras, com poesias, com brincadeiras, com ações que remetam à africanidade, que remetam à cultura afro. Tanto algumas brincadeiras que trouxeram da África e já estão incorporadas aqui no Brasil, a gente resgata isso e trabalha com isso. Eu vou contar histórias aqui, vou apresentar alguns livros para vocês. Este meu projeto que eu fiz para Lei Aldir Blanc chama-se Zacucu. Quer dizer vem. Vem é na língua Kimbundu, que é uma língua angolana que faz parte da grande família de línguas africanas de origem banto. É falada nas regiões de Luanda, Bengo, Malange e as áreas da fronteira do norte. Então eu digo para vocês agora, Zacucu. Guerreiras Lagoa jogavam cajongar, tira pô, deixa ficar. Guerreiras com guerreiras fazem zigue-zigue-zá. Guerreiras com guerreiras fazem zigue-zigue-zá. Axé, meu povo, eu peço licença à minha ancestralidade para que eu esteja aqui. Porque a minha ancestralidade plantou esse solo para que eu pudesse estar aqui nesse momento falando com vocês. Eu vou contar uma lenda e depois a gente vai conversar um pouquinho. Essa lenda que eu vou contar para vocês, é a lenda do café. Guerreiras Lagoa jogavam cajongar, tira pô, deixa ficar. Guerreiras com guerreiras fazem zigue-zigue-zá. Guerreiras com guerreiras fazem zigue-zigue-zá. Guerreiras Lagoa jogavam cajongar, tira pô, deixa ficar. Guerreiras com guerreiras fazem zigue-zigue-zá. Guerreiras com guerreiras fazem zigue-zigue-zá. Então hoje eu vou contar para vocês a lenda do café. Coisa mais deliciosa, né? O cheirinho do café saindo no bule de manhã, aquele cheirinho gostoso, aquele pãozinho com manteiga, adoro. Qualquer hora, né? Um café bem feito é gostoso. Então, diz a lenda que lá na Etiópia, um país do continente africano, tinha um pastoreiro, né? Que cuidava das suas cabras. Ele fazia isso um dia, outro dia também, todos os dias ele saía com suas cabras para pastar naquela grama verdinha e gostosa. De repente, ele começou a perceber, olha isso, gente, ele começou a perceber que as cabras começaram a ficar muito alegres,
serelepes, corriam demais, que às vezes ele nem conseguia controlar. Ele tinha que controlar, porque ele era o pastor, ele tinha que controlar tudo aquilo. E as cabras, ai, alvoroçadas. Falou, o que está acontecendo com as minhas cabras? E ele começou a observar. Um dia ele viu um pé assim, uma árvore, umas frutinhas vermelhas e a cabrinha, as cabras lá, ó, comendo aquele frutinho. Comiam e ficava toda serelepe. Nossa, mas que coisa estranha, né? É isso então que faz as minhas cabras ficarem desse jeito? Ah, ele falou, eu vou ver o que é isso. Pegou uma bacia, colocou vários grãozinhos dentro da bacia e foi para casa. Chegou em casa, ele amassava, cheirava, sentia um cheiro gostoso. Lá naquele lugar tinha um sábio, um senhor de barbas longas, que todas as pessoas que tinham algum problema, alguma dúvida, iam lá conversar com o sábio. Ele chegou com aquela bacia de frutinhos e disse, sábio, está acontecendo o seguinte, as minhas cabras, depois que comem esses frutinhos, ficam todas serelepes. O que será que está acontecendo? Será que fruto é esse? O que é isso? O sábio olhou, fez. Meu filho, pegue esses frutos, leve para casa. Ferva uma panela de água, joga esses frutinhos dentro. Vamos ver o que acontece. E assim Caldi fez. Caldi pegou a bacia, foi rápido para casa, esquentou uma panela de água e colocou os frutinhos dentro. Aquele perfume saboroso invadiu tudo aquilo. Caldi pegou uma caneca e saboreou aquele líquido delicioso. Se sentiu mais disposto. Ele pegou, deixou um pouco e foi lá levar para o sábio. Sábio, olha aqui o que eu encontrei. Eu consegui fazer daquele frutinho. Eu fervi como o senhor me falou. Experimente um pouco. E o sábio pegou uma caneca, experimentou um pouco. Achou delicioso aquilo. Um líquido gostoso, saboroso. No dia seguinte, o sábio disse assim, Caldi, você sabe que eu me senti muito melhor depois que tomei aquele caldo daquele fruto? É mesmo? Ele falou, eu consegui ficar mais tempo acordado, consegui ler mais, ficar mais disposto. Fiquei mais disposto, mais alegre. Caldi falou assim, o que será que é esse frutinho? Eu só sei dizer uma coisa para vocês, que a partir daquele dia, lá na Etiópia, nascia o nosso tão e delicioso café. Agora, gente, não me pergunte por que tem o nome de café, porque eu não sei. Mas que ele é gostoso, ele é muito gostoso. Cozi a fela. Assim termina a nossa história. A lenda do café delicioso que a gente adora. A gente gosta demais. Eu vou falar para vocês algumas coisas.
eu vou ler um texto que fala de um ensinamento, né? Um pouco atrapalhada, mas é isso mesmo, gente, assim. Olha, existe uma tribo no sul de África com um costume verdadeiramente belo. Quando alguém se comporta de forma inadequada, os membros da tribo levam essa pessoa ao centro de sua aldeia e todos a rodeiam. Durante 2 dias, eles recordam a essa pessoa todas as coisas boas que ela já fez. Esse costume é conhecido como Sawabona Eshikoba. Esta tribo acha que todos nós viemos ao mundo sendo bons e desejando segurança, amor, paz e felicidade. Ocorre que na busca de nosso lugar, no dever de nossa vida, podemos cometer erros. Esses deslizes são para eles gritos impacientes de auxílio, pedidos de ajuda. Eles acreditam que no anseio de se sentirem seres especiais e bons, as pessoas às vezes falham em seu comportamento. Então, reúnem-se para direcionar os que erraram e reconectá-los com sua verdadeira natureza, recordando-lhes de quem eles são e, na realidade, lembrando-os de que podem dar novamente a mão à sua verdade. Assim, quando isto ocorre, todos lhe repetem: Sawabona Eshikoba. Sawabona significa: eu respeito você, valorizo você e você é importante para mim. E a pessoa responde: Shikoba, que quer dizer: eu sou bom e eu existo para você. Este ato de reconhecimento reconstrói o interior maculado da pessoa que errou, fazendo com que ele se sinta querido e valorizado. Esperamos que chegue o dia no qual aprendamos a importar. Esperamos que chegue o dia no qual aprendemos a importância do Sawabona Eshikoba em nossa sociedade. Todos nós, sem exceção, precisamos que o nosso meio nos lembre de que estamos percorrendo um bom ou um mau caminho e que somos seres maravilhosos, que conservamos, antes de mais nada, a capacidade de corrigir, surpreender, de sentir, de conhecer e de nos sentirmos orgulhosos. E, sobretudo, nos darmos conta de que, se não nos comportarmos da forma mais adequada, sempre teremos o poder e a força para começar de novo e corrigirmos os nossos erros. Sawabona Eshikoba. Que lindas palavras. Que lindo, né, gente? Lindo poder colocar as pessoas numa roda, falar para elas: olha, você errou aqui, você errou ali, vamos consertar tudo isso, né? Que a nossa cultura ainda não tem isso, né? Mas eu acho que seria ótimo, maravilhoso. Vamos aos livros, então, gente? Guerreiras Lagoa jogavam cajongar, tira-pô,
maravilhosos que eu trouxe aqui. O livro que eu trouxe aqui, Rastros de Resistência, para nós educadores, professores, entendermos a história do povo negro e passar com sapiência para as nossas crianças. Eu marquei, olha aqui. Na África Ocidental haviam os griots, ou digeli, na ortografia francesa, guardiões das tradições orais. Eles tinham uma posição de destaque e por vezes também exerciam outras funções, como as de mensageiros, arautos, conselheiros de guerra, artífices. O mais importante eram registros vivos dos principais acontecimentos de seu povo. Todo sucerano deveria estar acompanhado de um. Os casamentos deveriam ser celebrados por eles. E quando havia uma guerra, os griots não podiam ser tocados para que pudessem perpetuar a história dos vencedores. E por aí vai. Histórias lindas, maravilhosas, que o Alê Santos recolheu para a gente. Neste livro, Alê Santos resgata o passado de grandes reinos que tiveram sua história apagada ou silenciada ao longo dos anos do colonialismo e pós-colonialismo. Reis, rainhas, guerreiros e amazonas que lutaram bravamente em seus territórios são apresentados com toda a força ancestral. Conheça a história do líder quilombola Benedito Meia Légua, da princesa guerreira que invadia navios negreiros, o poderio do Império Achante, assim como as atrocidades cometidas contra os povos da África e a perpetuação dos discursos de racismo. Como diz o autor, essas histórias não são apenas um pedaço de cada povo antigo. São pedras fundamentais para reconstruir novos impérios culturais africanos pelo mundo. Trata-se de uma obra indispensável que registra o histórico de lutas e resistência do povo negro. Rastros de Resistência, de Alê Santos. Olha, vamos nós aos livros. Amores em África. Esse Amores em África é uma coletânea organizada pela escritora Lenice Gomes. São contos escritos por diversos autores inspirados em lendas e histórias da tradição oral vindas de diferentes países do continente africano. Os contos escritos por grandes autores brasileiros e também da África falam sobre reis e rainhas, príncipe e princesas, amores proibidos, esperança, sonhos e liberdade, e garantem uma verdadeira viagem pela África. Ricamente ilustrado, o livro traz textos de vários autores, além de um vocabulário de palavras africanas que eu acho o máximo, né? Que a gente fica se perguntando, o que é isso, o que é aquilo? Não, o livro já vem aqui e nos explica, né? Candengue, criança, miúdo, rapaz. Deixa eu ver uma outra palavra aqui. Gindungo, pimenta, olha só. Então, um vocabulário, eu acho que ele enriquece muito um livro, né? E assim, histórias lindíssimas de reis e rainhas, que lá na África também existem reis e rainhas. Amores em África. Vou falar aqui, esse livro, Vovô Mandela. Um livro
para a criança entender quem foi Mandela. Por que ele lutou tanto lá na África? Para as crianças entenderem o que foi o apartheid. Nelson Mandela foi um líder sul-africano e ex-presidente da África do Sul, que se tornou referência na luta pelo fim do apartheid e na defesa por uma sociedade mais justa e igualitária. Nelson Mandela nasceu há 102 anos. A vida de Mandela foi marcada por desafios políticos e lutas pessoais, incluindo 27 anos de prisão pela oposição ao regime de segregação racial. Ele morreu aos 95 anos. Ficou 27 anos na prisão porque ele lutou para que um regime de separação, de segregação racial fosse exterminado. Vale muito a pena falar das crianças, falar para as crianças, né, de Nelson Mandela. Dá uma história linda. Nelson Mandela, que tinha o apelido de Madiba. Recomendo. Vovô Mandela. Ai, esse livro é muito legal. Vamos molhar a garganta, né, gente? Porque não dá. História de Tio Alípio e Cauê, o Beabá do Berimbau. Berimbau tem um som lindíssimo, né? História de Tio Alípio e Cauê, o Beabá do Berimbau. Berimbau tem um som muito lindo. E esse livro, Tio Alípio vai contando a história do berimbau, vai falando da capoeira, né? Os negros foram muito discriminados, além do que, né? Porque se reuniam e brincavam, né? Esse livro tem uma escrita em prosa, poesia e quadrinhos. A obra revela o universo da capoeira ao mostrar um berimbau como mediador de uma partilha de conhecimentos entre os personagens Tio Alípio e Cauê, sobre esse instrumento musical e outros assuntos, como orixás, cultura negra em geral. E é em preto e branco, gente, que acho que a gente, não, livro para criança tem que ser colorido. Não, um livro bem feito, em preto e branco, maravilhoso. A roda de capoeira, eles tocando o berimbau. Esse livro foi escrito por Márcio Folha. História de Tio Alípio e Cauê, o Beabá do Berimbau. Carolina Maria de Jesus. É uma coletânea, isso aqui, da editora Mostarda, e fala também de outros escritores e outras personalidades negras, né? Vamos falar de Carolina. Carolina foi uma catadora de papel que morava em uma favela, né? Acredito que a última favela que ela morou foi aqui em São Paulo, na Zona Norte. Carolina tem o livro Quarto de Despejo. Um livro que todo mundo deveria ler. O livro já foi traduzido. Um livro riquíssimo. Carolina escrevia em pedaços de papel que ela catava no lixo. Então esse livro aqui me emociona até. Para as crianças entenderem
Quem foi Carolina Maria de Jesus? Onde ela morou? O que ela fez? Escreveu um livro maravilhoso. Acho que a gente tem que apresentar essas escritoras negras para as nossas crianças. Carolina Maria de Jesus. Procurem também os outros livros da editora Mostarda, que tem outros personagens, e é nessa mesma, desse tipo de edição, que é muito legal. Bom, a gente vai falar de Chico Rei. Chico Rei, ele se refugiou, né, em Minas Gerais. Ele iniciou o movimento das congadas em Minas Gerais. Ele saiu da África, né? E depois ele conseguiu uma alforria e começou o movimento das congadas em Minas Gerais. Esse livro conta brevemente a trajetória de grupos escravos e sua saga na busca pela própria libertação. Além disso, a obra faz uma breve síntese dos costumes e hábitos africanos mantidos pelos escravos e que se preservam até os dias de hoje no Brasil. A mistura de elementos da cultura africana, a cultura trazida pelos europeus, inclusive os aspectos religiosos, dá origem a um jeito bem próprio de viver do povo brasileiro. Chico Rei tem uma história forte em Minas Gerais. Se a gente for para Minas Gerais, a gente consegue descobrir muita coisa. Tem um lugar onde ele se refugiava lá, né? É uma figura bem lendária, Chico Rei. E é um livro bem interessante, né? Criança descobrindo sobre a sua história, né? Como é bom. Quem me dera, na minha infância, ter livros que falavam sobre a questão racial, que tivesse negros nos livros. Eu não tive isso. Agora, quanto mais eu posso, mais eu mostro para as crianças livros assim, para elas se espelharem, para elas se empoderarem. Falando de reis e rainhas, eu tenho aqui de Arabi e Mansa. É uma história de amor, né? Rei e rainha. Este conto do grande divulgador da cultura africana na França, o senegalês Souleymane Mbodji, seduz pela magia africana, transmitindo a sensação de ser originário de uma rica cultura, tudo reforçado pelas cores vivas das ilustrações. É um jovem príncipe africano que estava à procura de uma esposa. Sabe, foram felizes para sempre? Também a gente pode encontrar em livros, né, com a temática da negritude ali. Bem África isso, né, gente? Esse olho que parece um búzios, né? Búzios aqui, que tanto representa a nossa cultura de matriz africana, né? Lindo. De Arabi e Mansa, Souleymane Mbodji. Maravilha. Mais um livro, Contos Africanos, de Ernesto Rodrigues Abate. A
Aqui na contracapa, aqui na frente não tem escrito, mas na contracapa tem: Contos africanos para o medo dormir. A obra estimula o contato entre os jovens e as histórias de diferentes regiões da África. O texto é maravilhoso. A narrativa é bem envolvente. Os personagens são bem construídos e as temáticas nos dão a dimensão dos valores que regem algumas regiões desse continente. São vários contos, né? Acho legal quando tem, assim, vários contos, que a gente se delicia com eles, né? Muito legal. Esses desenhos afros, girafa. Olha que coisa linda. A seguir, eu coloco uma fala de Adama Dieng, que é ex-conselheira especial da ONU para a prevenção do genocídio e ex-membro do Conselho do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral. Veja bem, ele diz uma coisa: palavras matam assim como balas. Vocês podem encontrar o discurso de Adama Dieng, ou melhor, a fala de Adama Dieng no YouTube. Vocês vão ver as preciosidades que este homem fala, que eu acredito que devem ser seguidas, que devem ser pensadas por nós. Adama Dieng, ele diz assim: temos de lembrar que crimes de ódio são precedidos por discurso de ódio. Agora eu vou dizer para vocês um provérbio. Diante de tudo isso que eu falei, o provérbio que vai encerrar esse vídeo agora. Que ele vai dizer por que contar nossas histórias para as nossas crianças. Por que a gente tem que saber das nossas histórias. É um provérbio africano, que eu só vou dizer o provérbio e vou terminar esse vídeo. O rio, quando esquece onde ele nasce, ele seca e ele morre. Axé.